Pai Celestial, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas grandes, infinitas misericórdias para conosco, Senhor. Estamos diante de ti nesta batalha contra o mal, a batalha contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Senhor, estamos aqui sabendo que aquilo que é certo ou que é errado, como o Senhor nos deu a mensagem ontem à noite, não é aquilo que parece mais fácil ou agradável a nós, muito menos ainda aquilo que, sob o nosso ponto de vista, é o melhor. Mas a tua palavra nos fala, Senhor Deus, que o Senhor é a porta, e a porta que o Senhor é uma porta estreita. E diz mais a tua palavra ainda que o Senhor é o caminho, e o caminho que o Senhor é um caminho apertado. Estamos aqui, Senhor Deus, para em nome de Jesus Cristo, clamar a Ti, Senhor, para que a nossa vida, a nossa igreja, as nossas famílias, tudo em nossa vida, Senhor, seja avaliado não segundo o parâmetro da facilidade e nem debaixo do parâmetro da nossa ótica, do nosso ponto de vista pessoal em relação à ética, o que é certo, o que é bom, o que é errado, o que é mal. Ajuda-nos, Senhor, a entender sempre que o parâmetro que nós temos que seguir é o que nos afasta ou nos aproxima de Ti. É o que nos facilita ou nos dificulta de um dia chegar no céu. A Tua palavra diz, Senhor, que nós temos que olhar firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé. E olhando para Ti, Senhor, temos que nos livrar de todo o pecado, temos que nos livrar de todo embaraço. Ajuda, Senhor Deus, ajuda os meus irmãos a entenderem, Senhor, o Teu propósito para as suas vidas. Ajuda, Senhor, os irmãos a entenderem que o maior propósito de nós te servirmos, de nós te obedecermos, o propósito da salvação não é de nós vivermos bem aqui na terra. Para vivermos bem aqui na terra, Senhor, para termos sucesso na terra, existem parâmetros a serem seguidos. Existe o parâmetro do trabalho, existe o parâmetro da honestidade, existe o parâmetro da sabedoria, existe o parâmetro da prudência. Existe uma série de parâmetros ensinados, especialmente no livro de Provérbios, que, se aplicados, gerarão sucesso na vida material, independentemente da pessoa ser salva. Ajuda os meus irmãos a entenderem, Senhor Deus, que ser salvo, que ser cristão, que ser crente, significa olhar muito além da terra, muito além das coisas que nós enxergamos aqui, Senhor. Significa estarmos olhando firmemente para o Senhor, estar olhando para além do véu, estar olhando para a eternidade. Ajuda-me a cada dia, Senhor, a fazer não aquilo que me beneficia aqui na terra, mas sim ao que me beneficia depois da terra. E dentro daquilo que me beneficia depois da terra, aí sim eu vou escolher aquilo que me traz algum conforto, me traz a satisfação das necessidades terrenais. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor.
a ter esta linha de raciocínio nas nossas decisões, nos nossos propósitos, naquilo que queremos fazer para Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, trabalhe em nós, Senhor, opere em nós. Trabalha, Senhor, em cada uma das nossas congregações, em cada um dos departamentos, em cada uma das lideranças, Senhor, para que as lideranças possam levar toda a igreja a esta compreensão. Abençoa, Senhor, os cultos de doutrina que teremos ainda no dia de hoje. Ajuda, Senhor Deus, nas posses de novos obreiros, novos encarregados de área que teremos, que estamos tendo, Senhor, nessa semana, teremos hoje. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor. Eu invoco o Teu nome. Eu imploro, Senhor, que o Senhor ouça a minha oração, que o Senhor responda a minha oração, Senhor, levando a igreja para este propósito de santidade, de comunhão contigo, Senhor. Fala com a igreja, Senhor. Fala com os irmãos, fala com os jovens, fala com os filhos dos irmãos. Fala por meio de sonhos. Senhor, quando o Senhor nos dá sonhos, quando o Senhor nos dá visões, estes sonhos, estas visões nos impactam, nos levam a entender o propósito que o Senhor tem para nós. A Tua palavra diz, Senhor, que estes sonhos, que estas visões, elas são consequência do derramamento do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. E a Tua palavra nos fala, Senhor, que o Teu Espírito está disposto a ser derramado sobre toda a carne. Este seria um dos sinais destes tempos em que estamos vivendo, Senhor, o tempo da graça. Que o Teu Espírito, ao ser derramado sobre toda a carne, produziria sonhos e visões. Faria, Senhor Deus, com que os jovens tivessem visões e os velhos tivessem sonhos. Deus, age na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que precisam, Senhor Deus, de um renovo nas suas forças, um renovo na sua convicção. Precisam, Senhor, de uma direção do Teu Espírito para suas vidas. Sabemos, Deus, que a situação é tão difícil, Senhor, que a pressão do mundo é tão difícil. Parece, Senhor Deus, que o diabo juntou todos os seus exércitos para virem contra a igreja no Brasil, Senhor. Estamos vendo cada vez mais forte a influência da China, do Partido Comunista Chinês no Brasil. Sabemos, Senhor, que o Partido Comunista Chinês, ele persegue os crentes, persegue a igreja, persegue, Senhor, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão na China. Sabemos, Senhor, que na China tudo é regulamentado, que as igrejas não têm liberdade, que as pessoas não têm liberdade de te cultuarem, Senhor. Tudo tem que ser nos limites estreitos das autorizações dadas pelas autoridades. Ah, Senhor Deus, sabemos que esta é a ação do espírito do anticristo, Senhor. E estamos vendo cada dia com mais força este perigo rondando a nação brasileira, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, eu quero implorar a Ti, Senhor, que o Senhor livre, Senhor Deus, o Brasil de toda forma
de eliminação desses direitos, dessas garantias, de se falar a tua palavra, Senhor, falar o que está escrito na tua palavra. Meu Deus, estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra, Senhor. Sabemos que serão momentos difíceis, mas Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho te pedir, Senhor Deus, que no meio desta opressão que estamos sentindo no Brasil, que estamos sentindo no mundo, que no meio dessa opressão a tua igreja possa se levantar como um baluarte, Senhor, como uma coluna da verdade, não brigando, Senhor Deus. Sabemos que briga não adianta, arruaça não adianta. Ah, Senhor Deus, não é este o papel da igreja. Cada um deve exercer o seu papel, Senhor, os partidos políticos, as organizações civis devem exercer o seu papel, os blogueiros, as pessoas na internet, Senhor, devem exercer o seu papel, mas existe uma função que ninguém consegue exercer, somente a igreja, nenhuma organização civil, nenhum partido político pode mover a tua mão por meio da oração, nenhum partido político consegue entrar no mundo espiritual e amarrar os principados e potestades que estão por trás disto. Vemos, Senhor Deus, que há homens verdadeiramente endemoniados, Senhor. Há pessoas em todo este processo que vemos claramente que estão possuídos por demônios. E não existe, Senhor Deus, não existe força humana contra os demônios, contra Satanás, contra os principados. Existe a ação da igreja. A tua palavra diz, Senhor, que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E é no nome de Jesus que eu venho clamar a ti, Senhor, que no meio de toda esta opressão física, Senhor, não é somente mais no mundo espiritual, mas é uma opressão já no mundo visível. Esta opressão física, agora, Senhor, nós queremos destruir, queremos desfazer esta opressão diabólica. Queremos pedir, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo venha trabalhar de uma forma poderosa, de uma forma especial sobre as nossas vidas, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Precisamos, Deus, nos colocar diante de ti. Precisamos estar, Senhor Deus, revestidos em jejum, em oração, em clamor, prontos, Senhor, para nos levantarmos contra toda a ação do diabo, toda a opressão do inferno. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu quero agora, Deus, clamar a ti em favor da igreja, em favor dos meus irmãos, todos aqueles, Senhor, que não somente no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, nas nações africanas, em Portugal, na Itália, na Índia, no Nepal, todos que estão enfrentando, Senhor, esta oposição do inferno, esta oposição de Satanás nos últimos dias da igreja na face da terra. Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos a
continuarmos trabalhando, Senhor, planejando, comprando imóveis para a tua igreja, construindo templos, como se o Senhor fosse voltar daqui a alguns anos. Mas ajuda-nos, Senhor Deus, a te buscar, a nos santificarmos, como se o Senhor fosse voltar hoje, antes da meia-noite. Ajuda-nos a romper, Senhor, com toda a ação do diabo, com toda a cobiça de Satanás, Senhor. Precisamos romper com a cobiça de Satanás, com a cobiça, Senhor, de nossa carne, pelas coisas que Satanás joga diante de nós, toda a concupiscência. Em nome de Jesus, Senhor, precisamos estar livres, Senhor, de todo o embaraço, de todo o enredo, de todo o peso, de toda a atração que o diabo levanta, Senhor, por meio do mundo, para nos induzir a deixarmos de amar a Ti, para amar as coisas do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a não amar as coisas que há no mundo. Ajuda-nos a não amar o mundo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia sobre nossas vidas, para que vençamos, Senhor, para que vençamos a nós mesmos, para que quebremos todo o domínio do diabo. Sabemos, Senhor, que Satanás, ele usa duas maneiras para dominar os seres humanos. A maneira mais corriqueira que vemos na Tua palavra, Senhor. Eu não diria mais corriqueira, mas mais evidente é a possessão demoníaca. A Tua palavra nos fala, Senhor, de pessoas endemoniadas. E eu me lembro, Senhor, quando era pequeno, não havia nenhuma campanha que se fizesse, que não se manifestassem pessoas endemoniadas. Mas hoje, Senhor Deus, não há necessidade mais de serem endemoniados para estarem possuídos. Não, Senhor. Infelizmente, vemos que o poder do diabo por meio do mundo é tão eficaz, Senhor. É tão eficaz que não precisa mais haver a possessão demoníaca para as pessoas serem dominadas pelo diabo. Era necessário, Senhor, era necessário antes que as pessoas que estivessem dominadas pelo diabo, tivessem demônios, às vezes legiões dominando elas. Mas hoje, meu Pai, hoje, com a internet, com a televisão, com todo este peso de informações, com todo o mundo, Senhor, com os prazeres, com os divertimentos, com tudo isso acontecendo, Senhor, vemos que as coisas estão diferentes. Vemos, Senhor Deus, que antes aquela pessoa que estava lá numa vila, não tinha televisão, não tinha internet. O que ela conhecia do mundo era o jogo do osso, era um jogo de sinuca. Ele precisava estar possuído pelo diabo para fazer o que o diabo queria. Mas hoje, Senhor, se o diabo quer que alguém haja de qualquer forma, da forma mais absurda possível, basta ele acessar um filme, basta ele acessar um canal, basta ele acessar um grupo, basta ele acessar no seu celular, no YouTube, ou seja, em qualquer outro lugar da internet,
Senhor, ali vai ter instruções, ali vai ter uma forma, Senhor, de ele conseguir entrar num caminho sem volta. Aí estão os filmes na televisão, no cinema, induzindo a sensualidade, induzindo a violência. Senhor Deus, antes alguém para ver um show de nudez tinha que ir a um cabaré, tinha que ir a uma dessas casas noturnas. Hoje não, Senhor, na televisão, no seu celular, no seu computador, ele tem acesso a isto, a toda esta visão, Senhor, que desperta os mais baixos instintos da sexualidade, da violência, da destruição da família. E aí estão, Senhor, muitos crentes, Senhor, incautos, por não tomarem uma posição contigo, Senhor, não têm forças para reagir, por não orarem, por não te buscarem, não têm forças para reagir. E vão, Senhor, e vão na porta larga, e vão caminhando no caminho espaçoso que conduz à perdição. E são muitos, diz a tua palavra, e infelizmente muitos são os que entram por ele. O Senhor, com a sua própria boca, meu querido Jesus, nos falou isso em Mateus, no capítulo 7. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor, em favor da igreja, em favor dos filhos dos crentes, Senhor. Muitas vezes, adolescentes, crianças, Deus, frágeis, às vezes sem uma formação mais sólida, às vezes sem serem alunos da escola bíblica, sem serem frequentes participantes dos cultos, às vezes sem ter uma família estruturada na tua palavra, com cultos domésticos, com material nas suas mãos, Senhor. Estão, Senhor, dia após dia, em contato com o mundo, em contato, Senhor, com o peso das trevas. Meu Pai, ajuda-nos, Senhor, trabalha, Senhor, em nós. Opera em nós, Senhor, opera nas nossas vidas, Deus. Dá-nos, Senhor, estratégias, dá-nos táticas que sejam perfeitamente utilizáveis, Senhor, para que as famílias tenham vitória, para que a igreja tenha vitória. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Dá-nos completa vitória. Dá-nos completa vitória, Senhor. Dá-nos completa vitória. Dá-nos completa vitória, Deus. Eu imploro a Ti, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, dá-nos completa vitória. Chorai, recleba, frejor, terrastares. Dá vitória para a Tua igreja, dá vitória para o Teu povo. Em nome de Jesus, ó Pai, dá vitória para a Tua igreja, dá vitória para o Teu povo. Ouve o meu clamor, Senhor. Ouve o meu clamor, Senhor. Ouve, Senhor. Dá vitória para o Teu povo conseguir trilhar, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que a opressão seria tão terrível nesses dias. Seria tão forte, Senhor, que, se possível, até os escolhidos seriam destruídos, seriam engolidos. A Tua palavra, Senhor Deus, nos fala que mesmo as virgens prudentes, Senhor, estariam debaixo de uma opressão tão grande.
que elas tosquenajariam, que por um lapso de tempo, Senhor, adormeceriam, ficariam com pouco azeite, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ser essas virgens prudentes, Senhor. Ajuda-nos, nós temos que nos acordar. Estamos ouvindo o grito, eis o noivo, saí ao encontro. Precisamos nos acordar. Precisamos saber, Deus, que é a última hora, que o Senhor está pronto para arrebatar a igreja, que é o último momento da igreja, Senhor. Oh, glória, 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 glória. Abençoa o teu povo, abençoa os teus servos, Senhor. A neste último momento da igreja se posicionarem como a igreja de Filadélfia, que ainda que tenha pouca força, não nega o teu nome, ainda que tenha pouca força, guarda a tua palavra, ainda que tenha pouca força, tem uma porta aberta diante de si, não porta aberta pela força humana, mas uma porta aberta por aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço vitória sobre a tua igreja, fortaleza sobre os teus servos. Abençoa cada um deles, Senhor. Se o Senhor retornar hoje para arrebatar a igreja, que sejamos prontos para subir. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém.